Aleluia. Paz do Senhor, amados. Glória a Deus. Eu creio que o Senhor já nos falou muito nessa noite, com cada um aqui, com cada filho aqui. Ele é o bom Pai. E que alegria é quando a gente percebe pelo Espírito que nós estamos no caminho que Ele deseja. Muito precioso esse momento que nós louvamos ao Senhor, a direção que Ele trouxe, os louvores e a confirmação. Sempre que a gente vem ministrar, a gente vem com a segurança, mas como é bom quando o Senhor traz uma confirmação da parte dEle, amém? Eu agradeço ao Senhor, agradeço aos irmãos a honra de poder falar um pouco do Senhor, um pouco daquilo que o Senhor tem falado. Isso é uma alegria, isso é uma missão, isso é algo que me traz muito temor, mas eu abraço isso em nome de Jesus. Quero ministrar com os irmãos um tema que o Senhor trouxe para mim num domingo de comunhão. Os irmãos estavam lá na chácara, e numa ceia. Enquanto eu orava ali, o Senhor me deu essa frase. Ele levou sobre si a distância. Eu estava ali orando ao Senhor e orava em línguas e orava normalmente, orava em línguas e orava normalmente. Como Paulo fala, 1 Coríntios ali no 14, ele diz: orarei em espírito, orarei com entendimento, louvarei em espírito, louvarei com entendimento. E ali, enquanto eu orava ao Senhor em espírito e com entendimento, o Espírito Santo me deu essa frase. Eu tenho pedido o dom de interpretação de línguas também, não sei se já é algo nesse sentido, mas o Senhor já trouxe ali essa frase e eu comecei a orar e a proclamar que o Senhor tinha levado sobre ele toda a distância que havia entre nós. Eu compartilhei algo naquele dia, guardei a palavra no meu coração e quando tive a oportunidade de ministrar, o Senhor me levou a entender um pouco mais sobre isso, a compreender a obra da cruz que o Senhor já ministrou tanto sobre nós essa noite, a compreender que Jesus ali na cruz assumiu toda a responsabilidade, pagou todo o preço e ofereceu a nós toda a comunhão. Amém, amados? Começando aqui a falar sobre a criação, pedir para os irmãos abrirem Gênesis. Vamos ficar um pouquinho aqui, mas ali em Gênesis, apesar de serem poucos capítulos, esses poucos capítulos dizem a respeito de toda a Bíblia. O que ocorreu em Gênesis, o que ocorreu ali com Adão e Eva, diz respeito a tudo o que vai acontecer, toda a obra da cruz, tudo do começo ao fim. Precisamos entender um pouco a vontade do Senhor, a criação do Senhor, o amor do Senhor, a obra da cruz, a necessidade da cruz. Mas diz aí em Gênesis 1, que no princípio o Senhor criou os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito Santo de Deus se movia sobre a face das águas. O Senhor criou o mundo, o Senhor criou ali os céus e a terra, criou os luminares, criou as estrelas, criou os mares, criou os animais. E no sexto dia, Ele chega ao ápice da sua criação. No sexto dia, Ele chega na sua melhor obra. E por que nós falamos que é a sua melhor obra? Porque Ele cria o homem à sua imagem e semelhança.
Deus não criou o macaco à sua imagem e semelhança. Deus não criou a baleia à sua imagem e semelhança. Deus não criou as árvores, as cachoeiras à sua imagem e semelhança, por mais que isso seja lindo. Mas Deus, diz a palavra, que nos criou à sua imagem e semelhança. Diz aqui Gênesis 1, versículo 26. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Deus cria ali o homem, Deus cria ali a mulher, Deus cria ali o primeiro casal, os irmãos conhecem, e Ele cria esse casal tendo como base Ele mesmo. A base da humanidade é a Trindade. Aqui em Gênesis 1, 26, nós lemos em plural: façamos o homem a nossa imagem. Deus está referindo a algo plural, nossa imagem. Havia uma imagem ali do Pai, do Filho e do Espírito Santo, uma harmonia perfeita ali, total honra, total respeito, total reverência, uma comunidade perfeita, e Deus cria a raça humana, tendo como desejo, tendo como objetivo, o reflexo da sua glória. Deus deu ao homem privilégios, Gênesis 1, 29, 30, diz, desde o 28 podemos ler: e os abençoou e disse: frutificai-vos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado de toda a erva que dá semente, e que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto, de árvore que dá semente, ser-vos-ão para mantimento. Deus dá tudo ao homem. Deus dá capacidade, Deus dá privilégios, Deus dá poder, Deus dá a sua essência e Deus dá domínio. Deus entregou o domínio da terra ali ao homem. Deus entregou, por exemplo, a questão dos nomes dos animais para Adão dar. Deus deu ao homem também liberdade e ordens. Isso você faz, isso você não faz. Além disso, antes de entrar nesse assunto, Gênesis 2:23, nós vemos ali Adão exclamando quando vê Eva. Diz ele: essa é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne, esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Além de tudo isso, amados, além de domínio, além de privilégios, além de poder, Deus deu algo preciosíssimo ao homem, que foi a sua comunhão. Adão não está aqui falando sozinho. Adão não está aqui falando: essa é carne da minha carne, osso dos meus ossos, olhando para o elefante. Adão está aqui em comunhão com o Pai. Diz a palavra que na virada do dia o Pai vinha ter comunhão. A comunhão que o Pai tinha ali com o homem era a comunhão que nós temos hoje. Face a face. Conversava, o Pai dava ali ordens, o Pai dava ali instruções. O homem tinha total acesso ali à comunicação. O homem tinha total acesso à bondade do Pai. Tudo aquilo que nós ansiamos e desejamos e até experimentamos, ali Adão tinha. Deus criou o homem nessa realidade. Deus criou o homem nesse cenário. Mas nós sabemos que o homem caiu. Gênesis 3, pode passar. Houve uma queda. Eu retratei ali a imagem de um skatista num momento não tão glorioso. Mas nós sabemos que... qual é a arma do diabo? Simone ministrou aqui.
A arma dele é a mentira. E o diabo veio ali para o homem com uma mentira. O diabo ali falou sobre as ordens de Deus, ali mudou um pouco o que Deus havia falado e disse: olha, certamente se vocês desobedecerem a Deus, vocês não morrerão. O diabo é campeão de fazer isso, gente. Deus fala uma coisa, ele vem e fala: não, mas calma, não é bem assim. E ele fala assim: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Percebam, amados, que o diabo quis vender para o homem o mesmo erro que estava no seu coração lá nos céus. O que o diabo queria? Ser adorado. O que o diabo queria? Ser semelhante a Deus. Diz a palavra em Isaías 14, não precisam abrir, eu vou abrir aqui rapidinho, mas Isaías 14, versículo 12, a partir do 12, fala assim: como caístes do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como fostes lançado por terra, tu que delimitavas as nações, e tu dizias no seu coração: eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, na banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. O diabo joga a isca que estava dentro do seu coração. O diabo engana o homem. O diabo ali, com a sua mentira, com a sua astúcia, leva o homem a pecar, leva o homem a cair. E a consequência disso, nós já sabemos. Para encurtar a história, Deus chegou ali, trouxe disciplina a eles, mas diz a palavra em Gênesis 5:2, que Adão, a partir dali, começou a gerar filhos, segundo a sua imagem e semelhança. Como numa empresa ali de confecção, Adão era a nossa peça piloto. Adão era a nossa peça-chave. E assim como se numa produção, se a peça piloto sair torta, toda a produção vai sair torta. Se a peça piloto sair desajustada, toda a produção vai sair desajustada. Diz aqui em Gênesis 5:1, este é o livro das gerações de Adão, no dia em que Deus criou o homem, olha só, a semelhança de Deus o fez. Quando Deus criou Adão à imagem de quem? De Deus. Então, Gênesis 5:1, a semelhança de Deus o fez. Mas leiam Gênesis 5:3, e Adão viveu 130 anos e gerou um filho, a sua imagem conforme a sua semelhança, e chamou o seu nome de Sete. Adão começa a gerar filhos ali, não mais a imagem perfeita de Deus, não mais a essência perfeita de Deus, não mais como eles eram, mas Adão começa a gerar filhos segundo a sua imagem e segundo a sua semelhança. Homens que ali começaram a provar da queda. E o que a queda gerou, amados? Todo tipo de iniquidade. Iniquidades essas que não vieram do Senhor. O que veio do Senhor era o que Adão tinha no começo: bondade, misericórdia, paz, capacitação, total inteligência, ali um coração que via a Eva como carne da sua carne, como sangue do seu sangue. Mas, a partir da queda, nós começamos a ver já todo tipo de efeito da queda. Primeira frase ali após o Senhor chegar e falar com eles sobre o erro deles, a primeira frase de Adão
Disse ele: a mulher que me destes por companheira me deu a árvore, e eu comi. Começamos a ver aqui já o egoísmo. Começamos a ver aqui já a irresponsabilidade. Não é culpa minha, é culpa dela. Não fui eu que errei, eu sou bonzinho. O problema é ela. E aí quando passa a bola para a mulher, adivinha o que a mulher fala? A serpente me enganou. E eu comi. Não é culpa minha, é culpa da serpente. Ali já dá para começar a ver todo tipo de acusação, todo tipo de hipocrisia, todo tipo de mentira. O homem já começou ali a mentir, a ser hipócrita. Na continuidade disso, os irmãos conhecem, ali houve o dilúvio, porque a raça humana já se tornou pecadora e toda a distância trazida pelo pecado começou a gerar mais pecado. E diz a palavra, vamos abrir lá em Isaías 59, 2, que tem algo que nos distancia do Senhor. Não podemos ser negligentes com isso. Precisamos não só estar informados, mas muito bem informados pela palavra. É ela que transforma a nossa mente. É ela que nos livra dos sofismas, das mentiras. É ela que é a voz de Deus para nós. Diz Isaías, ali em Isaías 59, 2, uma realidade. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. A iniquidade do homem o afastou do Senhor. E por ter se afastado do Senhor, todo tipo de iniquidade achou lugar no coração do homem. O retrato da nossa sociedade é uma sociedade que tem se afastado cada dia mais do Senhor e tem colhido os frutos desse afastamento. Nós temos ouvido notícias que nós só ouvimos antigamente nos grandes centros, mas hoje está do lado da nossa casa. Nós temos ouvido notícias de pais matando filhos, filhos matando pais, a iniquidade sendo multiplicada, a palavra de Deus sendo rejeitada. Tempos atrás eu li uma notícia que doeu meu coração, que era a notícia de que a Bíblia, em determinadas escolas, estava sendo proibida. Era proibida a entrada da Bíblia nas bibliotecas. A Bíblia que antigamente era valorizada nas escolas, a Bíblia que antigamente era respeitada nas escolas, hoje em dia numa biblioteca escolar pode ter tudo quanto é livro, mas a Bíblia está sendo proibida de entrar. Ali tem folclore, ali tem tudo o que nós vemos, ali tem cultura, mas a Bíblia está sendo rejeitada. E é engraçado que isso tem trazido consequências. O Brasil tem tido consequências disso. Os Estados Unidos também. Os países em geral estão sofrendo as consequências de cada vez mais estarem se afastando de Deus. E é engraçado, né? Porque nas escolas é proibido a Bíblia. Nos presídios é estimulada a leitura da Bíblia. Nos presídios eles pedem, por favor, tragam Bíblias. Por favor, tragam a palavra. A gente foi uma vez na FEBEM, estava com o Samuel lá, mas eles abrem ali para quem quiser falar de Jesus. Eles estão abertos, eles estão pedindo. Por favor, falem de Jesus, eles precisam ouvir falar de Jesus. E essa é uma realidade, o homem se afastou do Senhor. Romanos 3,12, não só em Romanos diz isso, mas ali Paulo está parafraseando os Salmos 14, de 1 a 3, o Salmo 53, 1. Mas vamos ver lá em Romanos, para ver que nós estávamos também nessa realidade. Nós também estávamos ali. Nós também estávamos desgarrados. Nós viemos para a luz.
mas nós não estávamos na luz. Romanos 3, do 10 para frente, diz a palavra, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com a língua trata enganosamente, peçonha de áspides está debaixo dos seus lábios. Amados, essa era a nossa realidade. Essa era o nosso estado. Romanos 1, 26 diz, pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o seu uso natural. Romanos 1, 24 diz, pelo que Deus os entregou às concupiscências do seu coração. O homem que se afastou de Deus experimentou do fruto que o diabo tinha para ele, do fruto da independência. Todos caíram, todos pecaram, todos eram dignos de condenação. Todos eram dignos de condenação. Mas, houve amor da parte do Senhor por nós. Mas o Senhor nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Diz a palavra que Ele nos amou com amor não simplesmente de palavras, com amor não simplesmente de afeições, com amor não simplesmente de algo que, eu gosto. Mas diz ali em João 3,16, porque Deus amou o mundo e Ele amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele nos amou a ponto de se entregar. Ele nos amou a ponto de resolver um problema que nós criamos. Ele nos amou a ponto de assumir o dolo, de assumir a dor, de assumir o castigo que era justamente destinado a nós. Diz a palavra em Jeremias 31:3, há muito que o Senhor me apareceu dizendo, com amor eterno te amei e também com amável benignidade te atraí. Diz a palavra em Romanos 5:8, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus não nos amou quando nós estávamos limpinhos. Deus nos amou quando nós estávamos longe. Deus não nos amou quando Ele tinha já trocado nossas roupas. Ele nos amou quando nós estávamos sujos. Eu lembro de um testemunho de um irmão, o nome dele é Paul Washer, e ele é um irmão muito vivo na pregação do Evangelho. E uma vez os pastores perguntaram para ele, como é que você é tão intenso assim? E ele fala assim, eu me lembro da noite que eu me entreguei a Jesus. E nessa noite que eu me entreguei a Jesus, eu estava bêbado. E eu estava vomitando. E ali naquela cena, eu entreguei o meu coração para Jesus. Ali naquela cena eu fui tocado pelo amor de Jesus. Ali naquela cena eu percebi que Jesus me amava. Esse era o meu estado. Essa era a minha realidade.
Essa era a nossa realidade, amados. Deus nos amou quando nós estávamos longe, quando nós andávamos desgarrados. Deus nos amou quando nós estávamos preocupados com as nossas coisas. Deus amou o homem em toda a humanidade, quando a humanidade estava preocupada com dinheiro, com as coisas terrenas, com as coisas ali que eles queriam para si mesmos. A ira tinha tomado conta, a inveja tinha tomado conta. Mas diz a palavra que Ele nos amou, e nós sabemos que Ele nos amou com um ato de amor, não foi só palavras, Ele não foi só aquele galã de novela, Ele não foi só aquele adolescente que sonda as filhas adolescentes das irmãs, que só de palavras, que só fala. Ele não nos amou com amor de palavras, Ele nos amou com amor de cruz. A cruz é a expressão do amor de Deus. A cruz é a expressão da ira de Deus, mas a cruz é a expressão da ira de Deus sendo derramada sobre o Filho, para que nós pudéssemos ser aceitos por Ele. A cruz é a expressão do amor de Deus. Deus expressa o seu amor para conosco, levando o Filho para a cruz, mas algo que nós como filhos precisamos entender é o que aconteceu na cruz. O que houve de fato na cruz? Eu vou resumir para os irmãos. Cada assunto desse daria uma pregação. Peço e estimulo os irmãos para estudarem a Bíblia, para estudarem esse assunto. Mas na cruz houve, amados, ali um sacrifício, chamado de expiação, sacrifício. Pedi para os irmãos abrirem Isaías 53. Isaías, um profeta do Senhor. Isaías 53, 4. Isaías, um profeta do Senhor. Isaías descreve a cruz séculos antes de Jesus ter nascido. Como é que é isso? É poder, amados. Isaías descreve a cena da cruz séculos antes de Jesus ter nascido. Jesus usa a boca dos seus profetas para dizer aquilo que aconteceria na vinda do Messias. E Isaías, séculos antes da cruz, sem ter visto Jesus, descreve detalhadamente a cena da cruz. Isso é lindo, amados. Isso é maravilhoso. E disse Isaías a respeito do Cordeiro de Deus: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós, olha a nossa situação, andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, Ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porque foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou o moê-lo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Aleluia! Por isso nós cantamos aleluia. E por isso nós continuaremos cantando aleluia. E por isso nós passaremos a eternidade cantando aleluia. O Cordeiro venceu.
Ele venceu. Ele assumiu. Ele levou as nossas enfermidades. Ele se sacrificou por nós. Ele foi ferido pelas nossas transgressões. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. E se hoje nós temos paz, é porque sobre ele houve um castigo. Expiação, sacrifício, o Pai assumindo a responsabilidade. Enquanto eu meditava sobre a palavra, o Senhor me lembrou de um episódio que ocorreu há muitos anos atrás. Eu não lembro se eu estava junto nesse episódio, ou se eu simplesmente ouvi isso e guardei no meu coração. Mas, certa vez, um filho de um amigo, eram 2 amigos, e esses amigos tinham filhos. E o filho de um amigo, vendo o carro do outro amigo, pegou uma pedra. E adivinha o que esse filho fez, o que essa criança fez? Deu a volta no carro, com a pedra na mão, riscando o carro ali, de fora a fora. Não contente, ele subiu no capô e pulou no capô como se estivesse comemorando ali um gol do time dele. Não contente, ele subiu no assoalho do carro e ele fez ali a sua bagunça. O filho estragou o carro do amigo do pai. Adivinha o que o amigo do pai fez? Ficou revoltado. Como que isso pode acontecer? Como que isso pode ter acontecido? Como é que teu filho fez isso? Acabou com o carro. Agora ele vai pagar. Agora esse menino vai ter que pagar. Porque ele fez o que ele não devia. Porque o erro dele foi muito grave. Porque não tinha motivo para ele fazer isso. Ele não foi ensinado a fazer isso. Então ele vai ter que pagar. Aí chega o pai da criança e fala o seguinte: meu filho errou, só que ele não tem como pagar. Quem paga o carro sou eu. Meu filho errou, meu filho riscou o carro, meu filho fez o que eu não ensinei. Só que é o seguinte, eu amo e ele não tem como pagar. A criança até os 18, 20 anos dificilmente gera lucro, né, amados? Né? É conta. Não tem como pagar. Mas eu me lembro nesse exemplo que o pai se responsabilizou. Eu pago o carro. Lógico que o filho vai ser disciplinado. É lógico que o filho vai tomar ali umas boas varadinhas, né, amados? Castigo. Mas ele não tinha condição de pagar. Eu penso que, guardadas as devidas proporções, porque esse é um exemplo terreno, Deus, em Jesus, pagou a nossa conta. Deus, por amor, pagou o nosso erro. Deus, por misericórdia, por graça, ali em Cristo, Ele foi e aplacou a ira. Em Cristo, a ira de Deus foi aplacada. Quando o pai chegou e falou, eu pago o estrago, a ira do outro pai foi aplacada. Tudo bem. 0-0. Em Romanos 5:9, vamos para Romanos. Mas diz sobre ali Cristo ter aplacado a ira de Deus contra o pecado. Diz aqui, logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue. O sangue de quem, amados? O sangue de Jesus. Seremos por ele salvos da ira. A ira foi propícia, o sangue foi propício. O sangue aplacou a ira. Nós fomos absolvidos, houve remissão. Em Romanos 3:24 diz que houve também pagamento, sendo justificados gratuitamente pela sua graça e pela redenção
que há em Cristo Jesus. O que é redenção? Redenção é resgate por meio de pagamento. É aí que nós chegamos àquela boa e velha frase: a salvação é pela graça, mas custou o sangue de Jesus. A salvação para nós é pela graça, é de graça, mas para o Senhor custou muito caro. Por isso nós devemos valorizar o que nós recebemos. Recebemos salvação do Senhor pela graça, mas uma salvação que custou o sangue do Filho. E não só expiação, e não só propiciação, e não só remissão, e não só redenção, mas ali na cruz houve a possibilidade de adoção. João 1,12, abram lá os filhos. Oh Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado pela tua cruz, Senhor. Obrigado pelo teu amor, Senhor. Obrigado pela tua obra, Senhor. Obrigado porque o teu sacrifício nos libertou, Senhor. Obrigado porque a tua entrega, Senhor, nos fez livres, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor levou sobre si, Senhor, tudo o que pesava sobre nós, Senhor. E hoje nós somos libertos, Senhor, porque o Senhor foi ali castigado naquela cruz, Senhor. Obrigado, Pai, por tão grande amor, Senhor. Obrigado por tão grande salvação, Senhor. Aleluia, Senhor. João 1,12 diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Na cruz, amados, houve ali o religar de Deus. Na cruz houve ali Jesus levando sobre si toda a consequência do pecado, tudo aquilo que nos afastava de Deus, tudo aquilo que nos tirava da sua presença, toda a cédula que era contra nós, toda a acusação, tudo aquilo que não permitia que nos achegássemos diante do trono da graça, confiadamente. Jesus, na cruz, levou de uma vez por todas, entenda bem, de uma vez por todas, sobre ele. Não há necessidade de outro sacrifício, porque o sacrifício de Cristo foi perfeito. Não faltou nada. Não tem nada faltando. O Cordeiro foi oferecido sem mácula, sem culpa. O Filho de Deus, por amor, se entregou e se sacrificou e pagou com seu sangue tudo aquilo que nós podemos ter agora em Deus. Tudo aquilo que nós podemos ter agora no Senhor. Houve na cruz a possibilidade de sermos agora chamados de filhos. Amém, amados? Quantos filhos estão aqui pela fé em Jesus? Aleluia! Somos filhos. Relacionamento de filho, não mais de escravo. Relacionamento de quem está perto, não mais de quem está longe. Relacionamento de quem pode entrar na casa do pai e sentar no colo do pai. Relacionamento de quem pode entrar no seu quarto e se achegar diante do trono da graça, porque ali tem um pai que o ouve. Ali tem um pai que o escuta, ali tem um pai que o ama, e à destra do pai está o Cordeiro de Deus, vivo e ressuscitado, intercedendo por nós. Aleluia. Oh, Jesus. Ele nos fez filhos. Eu lembro de uma vez, escutando sobre um debate, estava ali nesse debate um cristão, um agnóstico, um de outra religião, um que adorava as árvores, outro que adorava, e tinha de todo lado. E aí o que dirigia o debate falou assim: e vocês cristãos? Qual que é a diferença de vocês? Porque os outros também afirmam que tem deuses. O que vocês alegam a favor de vocês? E aí o pastor, com uma sabedoria dada pelo Espírito Santo de Deus, disse o seguinte: a diferença é que nós chamamos a Deus de Pai. A diferença nossa
é que nós cremos em Deus. Nós sabemos quem é Deus. Nós entendemos quem Deus é. E nós não nos referimos a Deus como alguém distante. Nós não nos referimos a Deus como alguém que está anos-luz longe de nós. Nós não nos referimos a Deus como alguém que está em outra galáxia, em outro universo, em outra esfera. Nós chamamos a Deus de Pai e Ele nos chama de Filho. Esse é o nosso relacionamento com Deus. Por isso, amados, a gente precisa estar bem atento e bem convicto, porque pela obra da cruz, por termos crido no Senhor, não há mais distância, mas sim possibilidades. Não há mais distância. Se ainda há alguma distância, ouçam bem, se ainda há alguma distância, é pelo fato de não termos compreendido a palavra, que nos mostra que Deus, em Cristo, fez tudo o que era necessário. Tudo o que era necessário. Repita comigo, tudo o que era necessário para a nossa reconciliação. Precisamos conhecer a palavra. Aleluia. Não somente conhecê-la informativamente, mas crer. O que é crer? É ver o impossível, é ver o que está escrito, é tomar posse, tomando posse das verdades eternas e imutáveis de Deus. Se ainda há distância, mas eu ainda me sinto longe do Senhor. Ouça bem, se ainda há distância, nunca mais será por ação de Deus, e sempre será pelas nossas ações, pela nossa falta de entendimento e pelas nossas iniquidades. Uma verdade que o Senhor me trouxe, amados, a porta é estreita, amém? Mas ela está aberta. A porta é estreita, largo é o caminho que leva à perdição, largo é o caminho que leva ao pecado, fácil é a vida no pecado, fácil é a vida nas trevas, mas a vida no reino, diz a palavra, que o caminho é apertado e a porta é estreita. Mas a gente precisa entender o seguinte, a porta é estreita, mas ela não está fechada. Disse o Senhor lá, aquele que tem sede, e quem quiser, em Apocalipse 22:17, que receba de graça da água da vida. Eu me lembro do exemplo da irmã, que falou que ela não podia dar água para a mãe dela. E a irmã não sabe o quanto que esse testemunho tocou no meu coração. A irmã contou o testemunho que a mãe dela estava na UTI, e a mãe dela não podia tomar água. Então ela ficava clamando, me dá um copo d'água, me dá um copo d'água, me dá um copo d'água. Ela, como filha, tendo água, não podia dar água para a mãe. Aí ela molhava um paninho, colocava na boca da mãe. E a mãe continuava clamando, me dá água, me dá água, me dá água. E ela, como filha, vendo uma mãe com sede, ela não podia dar água para a mãe. Porque se ela desse ali era perigoso. E aí a mãe da irmã viveu uma experiência com o Senhor. E ela disse que no meio da noite, ela tomou 2 copos d'água e dali para frente ela não teve mais sede. Milagre. Mas o Senhor me fez pensar no fato de que Ele é a água. E de que Ele, como Pai, é melhor até do que nós como filhos. E me fez lembrar que a água dele não tem contraindicação. Aleluia. A água dele não tem problema se ele der. Aliás, ela sara todos os problemas. A água que ele tem, não tem esse negócio. Não posso dar água. Eu só posso dar água para o Mateus. Para o Tom não posso dar água. O Pai é aquele que tem a água, amados. E todo aquele que vier a Ele, Ele dará da água da vida. Nós precisamos nos achegar diante do trono do Senhor. Não há mais distância. Não há mais culpa.
mais possibilidades, não há mais dívida. Que bom saber disso. Mas existe agora uma herança da parte de Deus. Colossenses 2,14 já foi lido, mas vamos ler de novo. Oh, Jesus, obrigado, Senhor. Colossenses 3, 2, versículo 14, diz, a respeito da cruz, amados, a respeito da obra de Jesus, havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e tirou no meio de nós. Olha a palavra que usa, cravando-a na cruz. Toda dívida que nos separava do Senhor foi cravada na cruz. Não somos nós mais que pagamos, Jesus pagou de uma vez por todas. Todas as nossas ações hoje não são mais ações para pagamento. Todas as nossas ações hoje, as nossas ações de graças, são ações de adoração, são ações de gratidão, são ações de louvor. Não há mais dívida, mas uma herança. Não há mais medo, mas esperança. Efésios 2, 14 e 16, estou terminando. Diz aqui, porque Ele é a nossa paz, por qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem fazendo a paz. Olha o 16, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Aleluia! Matando com ela as inimizades. O Senhor com a cruz matou a nossa inimizade e hoje nós temos total paz com Deus pela fé em Jesus. E não há mais solidão, mas sim um propósito. 2 Coríntios 5, do 18 ao 20. Diz a palavra, e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que agora somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-os, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Apesar da reconciliação estar oferecida, há necessidade dessa palavra ser pregada. E a necessidade do homem ser reconciliado com o Senhor através da pregação do Evangelho. Amém, amados? Nós somos agraciados. Não há mais dívida, não há mais peso, não há mais culpa. Há uma herança, há esperança, há amor, há paz, há o Espírito Santo. Deus é muito bom. Além de ter feito toda essa obra, Ele nos entrega do seu próprio Espírito para morar dentro de nós, para ser a motriz do que vamos fazer. Mas a gente precisa saber que dessa reconciliação que nós recebemos, nós nos tornamos ministros. Nós temos essa palavra nos nossos lábios, amados. Jesus está voltando. Jesus está voltando. E em nossa boca foi colocado o Evangelho da salvação dos homens. Nós precisamos pedir ao Senhor que nos dê ousadia para nós abrirmos os nossos lábios. Amém? Quantos aqui, eu entrego essa palavra em nome de Jesus, mas eu queria fazer uma pergunta para já orar pelos irmãos. Mas quantos aqui ainda se sentem intimidados para pregar a mensagem da cruz? Sejam sinceros, irmãos. Estamos em família aqui. Mas quantos não têm facilidade de proclamar?
eu levanto a minha mão. Quantos não têm aquela... Eu vejo alguns irmãos proclamando e eu fico feliz, não fico com inveja, fico feliz. Mas eu reconheço em mim que não tenho assim, tenho enorme dificuldade. Mas eu quero, em nome de Jesus, assim como ali em Atos 4, os irmãos pedem ao Senhor que concedesse aos servos dele, que falassem com toda a ousadia da palavra dele. Eu queria pedir para nós ficarmos de pé. E para esses irmãos colocarem a mão aí no seu coração, ou se o Espírito Santo mover nos seus lábios, ou na sua mente, vamos nos colocar de pé. Todos nós. Se você não tem essa dificuldade, por favor, me ajude em oração. Me ajude em clamor. Ore pela minha vida. Mas, amados, nós temos uma mensagem. Nós temos algo a fazer. O Senhor nos reconciliou e deu tudo. Mas nos entregou ao mesmo tempo um ministério. Um serviço. Que é o ministério da reconciliação. Que é o ministério de nós comunicarmos ao mundo que Jesus amou o mundo e se entregou por ele. Nós comunicarmos ao mundo que há perdão e há reconciliação no nome de Jesus. Amém, amados? Senhor, nessa hora, Deus, nós queremos orar e te pedir como igreja, Senhor. Que o Senhor nos conceda toda a ousadia para nós ministrarmos a Tua palavra para os perdidos. Que o Senhor conceda toda a ousadia do nosso coração, para nós abrirmos os nossos lábios e nós falarmos sobre a Tua salvação, para aqueles que ainda não conhecem a Tua salvação. Clamamos que caia por terra agora, Senhor, todo impedimento, toda mentira, todo sofisma, toda opressão maligna, tudo aquilo que cerra os nossos lábios, que incomoda a nossa mente. Toda opressão, Senhor, tudo aquilo que não é Teu. Nós como igreja agora clamamos, como os irmãos ali clamaram. Senhor, nos concede ousadia para nós pregarmos a Tua palavra. Concede ousadia à Tua igreja, para a Tua igreja pregar a Tua palavra. Concede força aos irmãos, concede ânimo aos irmãos. Tira o comodismo do nosso meio, tira o comodismo da nossa vida, tira o comodismo da minha vida, Senhor. Em nome de Jesus, queremos denunciar aqui tudo o que impede, Senhor, da Tua vontade ser feita em nós, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Nos liberta, Senhor, daquilo que nos prende, em nome de Jesus. E nós, como igreja, te agradecemos por tão grande salvação, Pai. Porque a Tua cruz, o Teu sacrifício, nos libertou, Senhor, daquilo que nós éramos, Pai. A Tua obra naquela cruz, Senhor, nos lavou, nos remiu e nos trouxe salvação, Senhor. Oh Deus, aviva as Tuas verdades dentro do nosso coração, Senhor. Aviva as Tuas verdades dentro de nós, Pai. Para que nada feche os nossos lábios, Senhor. No nome santo de Jesus, Pai, é que nós oramos, Senhor. Amém, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Eu entrego essa palavra, amados, da parte de Deus, porque eu tenho convicção que ela veio da parte de Deus. Ela veio especificamente do Senhor, para nós aqui, igreja local aqui. O Senhor nos traz essa palavra, amados. Essa palavra tem peso, e esse peso é porque ela vem do Senhor. Eu sou apenas aqui um atalaia dela. E a minha oração era que eu não atrapalhasse o Senhor. Mas essa palavra veio da parte do Senhor para nós. Amém? Amém. Abraça e profetiza sobre a vida do teu irmão. Ousadia da parte de Deus. Alegria da parte de Deus. Em nome de Jesus.